Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre resolução de problemas. A ideia desse vídeo é que tu possa aprender as etapas de uma resolução de problemas para que na hora que os problemas surgirem, tu possa ter aí um passo a passo um pouco mais facilitado e mais racional para lidar com os problemas. Em geral, a gente não aprende tradicionalmente a resolver os problemas. A gente vai lidando e vai resolvendo conforme eles vão aparecendo na nossa frente, né? A gente vai dando conta deles, mas é muito difícil que a gente tenha aprendido e que os nossos pais e que as pessoas em geral, né, tenham aprendido a como resolver os problemas. Mas existem estratégias para a gente resolver de forma mais facilitada os problemas que aparecem, porque a gente sabe que enquanto a gente estiver vivo, vai existir louça na pia e vai existir problemas para a gente resolver. É muito importante que a nossa autoeficácia e que a nossa capacidade, a nossa percepção do quanto que a gente é capaz de resolver problemas esteja preservado. É importante que a gente se sinta pessoas, adultos, capazes de resolver os problemas que nos apareçam, né? É importante que a gente tenha essa percepção sobre nós, porque os problemas vão continuar existindo. E algumas pessoas, quando elas não têm essa autoeficácia sobre a sua habilidade, né, a sua percepção de como vão resolver os problemas, é muito comum que elas fiquem muito aflitas e muito inseguras quando o problema estiver ali no colo delas para elas resolverem. Essas pessoas, assim, as pessoas que têm mais dificuldade em resolver problemas, são pessoas que, em geral, chamam, né, que dependem da ajuda de outras pessoas para desenvolver ali, para desenrolar os problemas que aparecem. Então, mesmo que a gente não seja alguém que tenha ali uma hiperaflição, né, ou que se mobilize diante dos problemas, ainda assim é bem importante a gente poder resolver problemas de jeitos mais simples e que a gente possa passar, né, do jeito mais eficiente quando os problemas surgirem na nossa vida. Além disso, é bem comum que algumas pessoas, às vezes mais ansiosas, mais preocupadas ou com traços mais obsessivos de personalidade, tenham mais dificuldade para resolver o problema. O que acontece? As pessoas que têm TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, elas acabam se prendendo num looping em pensar em todas as probabilidades ruins que podem acontecer. Então ela fica com um hiperfoco no negativo, das consequências negativas, né? Ela fica muito preocupada, fica ruminando demais, fica muito ali presa no que pode acontecer de errado, né? Então, com medo, com ansiedade sobre o que pode acontecer, o que pode dar de mais problema. Então, aí, aquele problema que apareceu, o primeiro, ele não consegue, às vezes a pessoa não consegue resolver de tanta preocupação que ela acaba ficando. E as pessoas que têm traços mais obsessivos, que racionalizam demais, que pensam em excesso sobre alguma coisa, né, que resolvem a sua vida com uma racionalização excessiva, essas acabam tendo dificuldade para resolver problemas por terem um foco, né, por exigirem uma solução perfeita. Então elas não querem simplesmente resolver o problema, elas querem resolver o problema de forma perfeita, sem nenhuma desvantagem, sem nenhum lado negativo. E a gente sabe que isso é impossível, né? Que mesmo uma decisão muito adequada, muito pensada, muito fundamentada, vai ter, sim, os seus aspectos negativos, né? Muito comum, por exemplo, alguém que ficou ali pensando muito, vou terminar meu relacionamento? Não vou terminar. Que aí ela decide, então, vou terminar. Mas quando termina, enfim, fica com alguma sensação mais desagradável, fica triste, eventualmente sente falta da outra pessoa, coisas naturais, né, dessa decisão importante, mas que se a pessoa é mais obsessiva, ela vai pegar essa informação e vai pensar, putz, tomei a decisão errada, né, tô triste aqui agora por causa disso, eu tô me lembrando da pessoa, é porque eu tomei a decisão errada. E não necessariamente, né, a gente não vai tomar a decisão certa ou vai resolver o nosso problema de uma forma adequada e boa
só sentindo emoções positivas ou só tendo vantagens daquela resolução. Então, isso, né, a gente até pode considerar como uma característica do perfeccionismo emocional, que é a gente querer só emoções positivas, é a gente querer que não tenha lado ruim em nada, o que é impossível, é uma ilusão, né? Então, por isso que algumas pessoas tendem a patinar, às vezes até sofrer mais quando o problema está diante delas. Então a pessoa, né, nesses casos assim, às vezes tem até uma ilusão de que uma hora vai acabar de vir problema, né? Uma hora vai passar. E o que acontece é que não, porque enquanto a gente está em movimento, a gente vai tendo problemas para lidar. E por isso que se a gente é bom, né, se somos bons resolvedores de problemas, a gente já tira um problema da frente, né? A gente consegue ter mais leveza também na hora que os problemas aparecem. Então, antes da gente ver o processo de resolução de problemas, eu quero dar um spoiler para vocês e falar que os processos de terapia em TCC, terapia cognitivo-comportamental, têm uma grande vantagem de poder oferecer essa aprendizagem de resolução de problemas para a pessoa, né? Então, a gente pode ir para a terapia com esse foco de aprender a resolver problemas, ou a gente pode ir para terapia com um problema e aprender a como resolver isso com a ajuda do terapeuta, né? Com a ajuda daquele profissional que vai estar ali mais hábil para ajudar nesse processo, né? Não é que o terapeuta vai escolher, vai resolver o problema pelo paciente, mas vai ensinar o paciente a poder resolver, poder desenvolver habilidades para resolver. Não sei se vocês sabem, mas existe uma terapia que se chama terapia de resolução de problemas. É uma terapia de curta duração, são poucos profissionais que têm especialidade nela, mas é uma terapia justamente focada nisso, para ajudar com que a pessoa tenha habilidades para resolver problemas, para que ela consiga lidar de uma forma melhor com os problemas. Dito isso, vamos juntos conhecer o processo de resolução de problemas. O processo de resolução de problemas tem dentro dele 4 passos, que é muito importante que na hora que a gente vai usar, né, que a gente vai seguir esses passos, a gente não se atrapalhe e a gente não pule nenhuma das etapas. Nosso primeiro passo parece simples, mas ele é fundamental, é definição do problema. Então a gente precisa ter claro qual que é o problema que eu vou resolver. Esse problema pode ser mudar de apartamento, encontrar um apartamento novo, trocar de carro, a especialização que eu vou fazer, a pós-graduação que eu vou fazer, enfim, pode ser uma série de problemas, né? Pode ser algum problema de ordem de relacionamento, pode ser, por exemplo, esse relacionamento me atende ou não, eu quero terminar ou não, a gente precisa ter claro qual que é o problema. Depois de tendo claro qual que é o problema, dentro desse primeiro passo ainda, a gente tem a definição de meta. Então, o que que é isso? A parte da meta, aí dentro da definição do problema, é poder a gente responder assim: quando eu tiver o meu apartamento comprado, o meu problema vai estar resolvido? Se eu tiver entendido que a melhor decisão, que a melhor resolução é eu terminar esse relacionamento, eu vou ter o meu fim, a gente precisa entender qual que é o fim naquilo ali. Então, a gente precisa ter claro qual que é o problema, se focar nessa etapa. É crucial que a gente levante todas as informações, que a gente conheça, que a gente se pergunte, né, qual que é o problema que eu quero resolver. Focar em detalhes relevantes e não em detalhes secundários, né, e não em coisas que ficam ali aleatórias no problema, mas focar no que realmente importa, no que realmente a gente precisa resolver. E é muito comum que às vezes a gente saia atucanado já em busca de uma solução e não tenha claro o que está realmente nos incomodando ou qual que é de fato o problema em questão. Pessoas com esquema de privação emocional, em geral, têm bastante dificuldade de entender qual que é o incômodo, qual que é o problema. Então, por isso que é tão importante que a gente faça essa primeira etapa com bastante calma, podendo se responder. Esse é o meu problema, se isso tivesse resolvido, estaria o fim nele mesmo, né? Eu poderia me sentir aqui que eu resolvi esse problema.
O segundo passo é muito importante e precisa ser feito dentro dele em algumas etapas. Então, nesse segundo passo, a gente vai levantar as possibilidades. Então, eu tenho um problema e eu vou levantar várias possibilidades sobre a resolução. Então, se o meu problema é o carro, eu preciso trocar de carro, preciso achar um carro melhor, só que eu não sei se eu compro qual carro que eu vou escolher para comprar, enfim, como que eu vou resolver esse problema do carro, né? Eu tô com um problema que eu tenho um carro para duas pessoas, as duas pessoas precisam usar esse carro, como que a gente vai resolver o problema? E aí, então, o primeiro passo é entender que o problema é o carro, a gente precisa resolver a questão de praticidade do carro, porque o carro que está ali não atende mais, está dando mais problemas do que soluções. E aí, na segunda etapa, a gente vai levantar várias possibilidades. Então, nessa ideia do carro, nesse exemplo do carro, eu posso pensar em ficar com o carro que eu tenho e comprar outro. Eu posso pensar que eu quero vender o carro que eu tenho e comprar outros dois. Eu posso pensar em vender o carro que eu tenho e todo mundo usar Uber. Eu posso pensar em ficar com o carro que eu tenho e alugar um outro carro. Eu posso pensar em ficar com o carro que eu tenho e esperar mais um tempo, juntar um dinheiro e comprar um segundo carro. Então, nessa segunda etapa é importante que a gente esvazie as possibilidades que para nós são possibilidades, né? Que são coisas que a gente pensa, ah, tá, isso aqui é uma possibilidade, é uma boa possibilidade, então a gente poder listar alternativas possíveis para nós. Dentro dessa segunda etapa, a gente vai para uma parte que é muito importante e que a gente não pode eliminar as alternativas antes de ter terminado essa segunda parte dentro do segundo passo, que é a gente poder listar as vantagens e as desvantagens de cada alternativa. Então, nesse caso do carro, por exemplo, eu posso ter listado que eu quero ficar com o meu carro e comprar um outro carro. Eu posso pensar assim, essa é a alternativa que eu mais quero. E aí eu vou listar as vantagens e desvantagens. Então, eu posso listar como vantagem praticidade, eu fico com 2 carros, fica mais confortável. E as desvantagens? É mais um IPVA, é mais um seguro, é o dinheiro todo para a compra desse segundo carro, né? Uma outra possibilidade pode ser eu vender o carro que eu tenho e comprar outros 2 carros. Qual que são as vantagens? Bom, eu não preciso, daqui a pouco, né, posso listar lá, não preciso me despender aqui de uma quantidade maior de dinheiro. Eu posso pensar que uma vantagem é que já se resolve, já fica simples, né, de, por exemplo, as duas pessoas vão ter cada um o seu carro. Mas a desvantagem é que talvez eu tenha que me desapegar do carro que eu gosto, né? É uma desvantagem importante. Daqui a pouco eu vou ter 2 carros, nenhum é o meu preferido. Então, por isso que nesse segundo passo é tão importante que a gente termine a lista de vantagens e desvantagens de todas as opções primeiro, porque se eu listo as vantagens e desvantagens de uma e já elimino, eu corro o risco de chegar no final e não ter mais nenhuma possibilidade. Então é importante que a gente faça ali com bastante dedicação, com bastante conexão, pensando, tá, essa vantagem e desvantagem da primeira possibilidade, essas são as vantagens e desvantagens da segunda, para a gente ter bastante informação, poder comparar, poder refletir sobre elas. E o nosso terceiro passo, então, é dentro dessas grandes listas de vantagens e desvantagens de todas as possibilidades que a gente conseguiu pensar, é a tomada de decisão. Aqui, a ideia é que a gente escolha, então, entre essas possibilidades, a que mais tenha vantagens, né? Que as vantagens tenham mais a ver com o que a gente quer naquele momento. Naquele momento que a gente estava tomando a decisão, que a gente levantou as vantagens e desvantagens, o que a gente percebia como uma vantagem. E aí, na tomada de decisão, é muito importante que a gente tenha consciência que não vai ter nenhuma alternativa perfeita. Que se eu tiver a alternativa perfeita, provavelmente eu não levantei as desvantagens dela de um jeito realista. Por isso que é importante a gente poder ser maduro e pensar assim, bom, sim, essas são as desvantagens dessa minha decisão, ainda assim eu prefiro ela porque as vantagens
estão valendo mais a pena, né? As vantagens dela estão maiores, ou enfim, estão fazendo mais sentido nesse momento. E o nosso último passo, muito importante, é comum também que no processo de resolução de problemas, muitas pessoas não cheguem nesse passo, mas ele é fundamental não só para o problema em questão, mas para os outros problemas, é a prática, é colocar em prática, é executar a decisão. Por quê? Se a gente não executa, se a gente não arrisca, se eu não me coloco numa postura de autorresponsabilidade e penso, bom, essa não é a decisão perfeita, mas é a que eu consegui pensar agora, é a que me atendeu agora, é a que eu consegui levantar as vantagens e desvantagens e eu entendo que é a melhor, eu vou fazer isso, eu vou arriscar. Se a gente não se coloca nesse lugar, a gente não ensina o nosso corpo, a nossa mente a entender que a gente pode sim aprender a resolver problemas. Porque o último passo, o de colocar em ação, ele é tão fundamental porque ele vai fazer com que a gente possa seguir em frente. Então a gente resolveu o problema, a gente decidiu, por mais que não é uma resolução perfeita, porque ela não existe, é esse passo que vai fazer com que a gente possa olhar para trás e avaliar a decisão, avaliar a nossa postura, avaliar o quanto que a gente foi bom em desempenhar essa resolução de problema, o quanto que a gente se atrapalhou, o quanto que a gente ainda precisa aprender. Então, colocar em prática e lidar, né, e compreender todo esse processo de resolução de problemas é essencial. Então, retomando, a gente primeiro entende qual que é o problema, a gente define o problema, depois a gente define, lista todas as possibilidades, dentro de cada uma delas, as vantagens e desvantagens. Depois a gente decide, então a gente baixa a cabeça, decide, e no último a gente banca a nossa decisão. A gente segue em frente com a nossa decisão, arrisca, né, se coloca ali no direito de decidir, no direito de seguir em frente. Porque se a gente não faz esses 4 passos, né, se a gente não dá o início, meio e fim no processo de resolução de problemas, a gente corre o risco de ficar patinando nas alternativas, patinando com aquele problema ali, sempre, né, como um post-it na nossa mente. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu desejo de coração que vocês possam colocar em prática, que vocês possam se arriscar a decidir. Às vezes a gente não toma a melhor decisão e tá tudo bem porque a gente tá aprendendo. Então, às vezes, tomar uma decisão ruim é mais eficiente a longo prazo do que não decidir nada, porque numa decisão ruim a gente sai com lições, a gente aprende sobre nós, a gente aprende sobre o nosso desempenho, né? Então, eu desejo que vocês possam se experimentar, possam decidir mais, né? Possam se arriscar, enfim, se permitir também errar, que é fundamental. E para quem não é inscrito no canal, fica o convite para se inscreverem, deixem o like aqui nesse vídeo. Se vocês gostam desses conteúdos assim, um pouquinho mais racionais e resolutivos, me deixem nos comentários que eu vou adorar saber. Um super beijo e até o próximo!